que eu tenho várias amigas também nessa área, ela se especializou aqui em Pelotas, na URGS, palestra no Brasil inteiro e numa área muito sensível, muito delicada, que quando a gente fica sabendo de alguma criança, alguém ligado, uma família com alguma criança que tenha problema de câncer, a gente se emociona muito. E eu fico imaginando o dia a dia dessas profissionais, dos profissionais que trabalham na área de oncologia infantil ou pediátrica. Luciane Cruz, muito bom dia, obrigado por nos atender esse convite. Bom dia, Fábio. Tá me ouvindo bem? Tudo certinho? Perfeitamente. Muito obrigado, viu? Tudo bem, bom dia. Prazer estar com vocês aí, prazer em estar falando pro pessoal da minha cidade também. Muito obrigada pelo convite. Bom, Luciane, eu queria te perguntar o seguinte: quantos casos de câncer infantil você tem ideia que surja no Rio Grande do Sul e como é que é regulado esse processo junto aos hospitais que têm essa especialização de atender crianças de todos os tamanhos, com vários tipos de câncer, um diferente do outro? Como é que é o volume de cânceres novos que aparece por ano aqui no Rio Grande do Sul, hein? Pois então, Fábio, a gente tem Quando a gente fala de câncer infantil, parece uma coisa muito longe, assim, muito remota, que a gente nunca vai ter, que nunca vai passar perto, que nunca vai ter um caso conhecido, enfim. Mas ele representa de 1 até 3% de todos os casos de cânceres entre adultos também. Sim. Então ele não é uma doença tão rara. E quanto mais o diagnóstico fica mais precoce, né? Quanto mais se consegue esse diagnóstico, mais casos aparecem. Porque antigamente o que acontecia? Talvez morressem muitas crianças sem nem chegar a esse diagnóstico, né? E hoje em dia a gente tem os recursos para diagnosticar mais precocemente. Então, a gente tem uma média de 80 a 100 casos novos no ano. E esses dados são computados pelo Instituto do Câncer Infantil. Então, a gente, quando vai fazer pesquisas na área, a gente sempre calcula os números de participantes de pesquisa, considerando esses 80 a 100 casos novos no ano. Que coisa, né? E onde é que estão os hospitais? Onde é que estão os hospitais que têm especialização de atendimento de oncologia no Rio Grande do Sul, Luciane? Pois então, aqui em Porto Alegre a gente tem 3 grandes centros, que é o Hospital de Clínicas, onde eu trabalho, que tem uma disponibilidade de 25 leitos. Sim. A gente tem o Hospital Santo Antônio da Criança, que fica junto ao Complexo da Santa Casa, que tem 32 ou 34 leitos, não me recordo bem. Sim. E nós temos um outro grande centro no Hospital Conceição, que tem quase 30 leitos, também foi reformado agora há pouco pelo Instituto do Câncer. Sim. E essas crianças chegam a esses centros através de uma central de regulação de internações. Então elas consultam lá na sua cidade e a partir do encaminhamento do pediatra da sua cidade, vai para uma central de regulação e essa central, conforme o território dessa criança, ele vai indicar o hospital certo para ela internar. Além de Porto Alegre, a gente tem um grande centro em Santa Maria e a gente tem um outro grande centro em Passo Fundo e a gente recebe muitas vezes pacientes de Santa Catarina também, que fazem o tratamento lá e vêm fazer o transplante de medula óssea conosco aqui em Porto Alegre. E também a gente recebe eles de lá. A gente fica imaginando só Porto Alegre, aqui pelo cálculo que eu fiz, tem 87 leitos em Porto Alegre, mais Santa Maria, Passo Fundo, que tem outros 2 grandes centros que nem você falou, e são tratamentos que não são rápidos, e muitas vezes a internação é de meses, né, Luciane? Então, exatamente. A gente começa a perceber assim que as crianças e seus familiares acabam passando muitos dias dentro dessas instituições e acaba se criando uma nova família ali dentro, né? Porque são pessoas que estão todas elas com um problema afinco, né? Ou parecido. Exatamente. E a gente, em geral, essas unidades, elas já são programadas para serem separadas da pediatria geral do hospital.
Sim. Por quê? Porque essas crianças têm uma imunidade comprometida. Então, elas não poderiam estar internadas junto com outras crianças que têm essas viroses, que têm diarreias, que têm pneumonias, enfim, que são bacterianas e que poderiam contaminá-las. Sim. Porque depois de um ciclo de quimioterapia, o paciente fica com a imunidade comprometida, fica mais baixa. Então, ele é um paciente mais vulnerável. E tem determinados tipos de cânceres, como as leucemias, como os cânceres ósseos, né, os osteosarcomas, os sarcomas de Ewing, que são tratamentos bem longos. Então, o paciente muitas vezes interna conosco ao longo de um ano. Então, a gente desenvolve um vínculo afetivo com esse paciente, porque ele interna e reinterna várias vezes. E aí, a gente faz esse vínculo também com a família. A gente tinha, logo que foi construída a unidade ali no Hospital de Clínicas, nós tínhamos uma grande dificuldade justamente por isso, porque a família vinha do interior e não tinha onde ficar para fazer refeições, enfim. Só imagina. E aí foi construída uma casa de apoio no pátio do Hospital de Clínicas. Que legal. Então, essa família pode pernoitar lá, quando vem mais de um acompanhante, um pode ficar na casa de apoio, enquanto o outro acompanha a criança. Sim, a criança tem direito a um acompanhante 24 horas, e esse acompanhante recebe as refeições, tudo via SUS, então ele recebe todas as refeições no hospital também gratuitamente. E a gente sabe, né, que o acompanhamento dentro do ambiente hospitalar, ele deve ser substituído em algumas horas, né, Luciane? Porque o ambiente hospitalar, ele é extremamente estressante, cansativo. Então esse rodízio é importante, e isso que tu está falando para mim, eu não sabia desse assunto, dessa casa que teria destinado para acompanhantes. Eu tive algumas pessoas que passaram por esses problemas assim de câncer, e o grande problema era os familiares. As famílias, mãe e pai, né, que faziam o rodízio do acompanhamento da criança. E eu me lembro assim de pessoas que emprestavam apartamento, cediam, emprestavam carro, faziam tudo que possível, né, para a família ter condições de estar, quem estivesse com a criança, estivesse com um bom humor, bem saudável, feliz, arrumado, né? Porque tem que transparecer isso, essa positividade sempre para quem está ali, né? Exato. Porque é uma rotina muito estressante e muitas vezes são internações longas. Não é, eu vou ali no hospital, vou ficar 3 dias e vou dar alta. Muitas vezes são internações, inicialmente, por exemplo, as leucemias, em geral, a primeira internação é de 30 a 35 dias. Aí pensa uma pessoa dentro do hospital, direto com... Claro que isso tudo que eu estou falando não se aplica a esse período de pandemia, né? No período de pandemia, é um acompanhante e não estão deixando revezar. Sim, entendi. Mas, em geral, faz esse revezamento. Bom, sai um, dorme fora e vem para poder acompanhar essa criança. Bom, conhecendo um pouquinho dessa primeira parte do nosso papo, eu queria saber o seguinte: qual é o papel da nutricionista ou do nutricionista dentro de um hospital pediátrico de oncologia? Então, a gente, quando fala de oncologia, tanto de adulto como de pediatria, a gente sempre tem em mente que ele é um tratamento multidisciplinar. Então, já tem até estudos científicos, muito mais de um, mostrando que as crianças que foram tratadas dentro de um centro especializado, com uma equipe multidisciplinar, tem resultados melhores do que quem era tratado apenas pelo médico, pelo cirurgião, individualmente, né? Então, se sabe que o resultado do tratamento, quando realizado num centro por uma equipe, ele é melhor, o prognóstico melhora. Então, a gente tem dentro da nossa equipe nutricionista, o fisioterapeuta, assistente social, farmacêutico, o educador físico, os médicos, e dentro da medicina tem as especialidades todas, o radioterapeuta, o cirurgião, que é fundamental, o cirurgião que coloca os catéteres de acesso venoso, né?
e que fazem as cirurgias de ressecção de tumor, enfim, então todo mundo junto, né? E a gente decide as coisas juntas. O que o nutricionista faz? A gente faz toda a terapia nutricional, ou seja, quando a criança chega no hospital, ela passa por uma avaliação de todos os profissionais e passa pela nossa avaliação. Então a gente chega a um diagnóstico nutricional, a gente sabe como que aquela criança chegou ao hospital. E a partir dali a gente vai fazer um planejamento. E aí a gente vai saber individualmente, ou seja, para cada uma das 25 crianças que estão internadas, existe um plano terapêutico nutricional. Então é feito o cálculo das necessidades nutricionais, que a gente sabe exatamente em calorias, em proteínas, o que a gente precisa ofertar para aquela criança. E aí o nutricionista prescreve em um sistema de TI dentro do hospital, o que aquela criança vai receber no café da manhã, no almoço, no café da tarde, jantar, na ceia, mamadeira, dieta por sonda, enfim. E a partir dessa prescrição do nutricionista é gerado a etiqueta de identificação da bandeja de refeição do paciente. Cada paciente é uma refeição diferente. Exatamente. Então, nós temos enfermarias de 3 leitos, um do ladinho do outro, cada um vai receber a sua refeição diferente do outro, adaptada para a sua idade, para o seu momento clínico e conforme o que ele necessita para suprir todas as suas necessidades nutricionais. Então, é totalmente individualizado. Eu fico imaginando a rotina dos hospitais, né? Dos hospitais a gente mais ou menos conhece, mas o hospital infantil de oncologia, de câncer, de criança. Só uma questão assim de curiosidade. Que idade qual é a idade que chega as crianças dos hospitais, assim? Teria como dizer assim, mais jovens, já mais adultinho, um pouquinho? Como é que tá assim a idade das crianças que chegam numa oncologia infantil, hein? Pediátrica? Pois então, a gente tem no Hospital de Clínicas, e nos outros hospitais aqui também funciona da mesma forma em Porto Alegre. A gente recebe pacientes desde o nascimento, de 0 meses até 19 anos. Em geral, o paciente que tem 1 mês de vida até 30 dias, se ele nasceu já com câncer, ele fica fazendo tratamento nesses primeiros 30 dias de vida dentro de uma UTI neonatal. Quando ele completa os 30 dias de vida, ele vai para uma unidade pediátrica. E aí a gente recebe, então, pacientes de 1 mês e meio, 2 meses de idade, 7 meses, 5 anos, 12 anos e 17 anos. Então, na mesma unidade, a gente tem pacientes de todas as idades. Então, a gente tem que trabalhar com pacientes recém-nascidos e pacientes adolescentes. Então, é um universo bem diferente. Por isso que eu sempre falo para os alunos que passam lá com a gente que a gente precisa estudar todas as fases desse desenvolvimento, né? Para poder atender. E aí a enfermeira, habilidosamente, ela coloca nas enfermarias mais ou menos das mesmas idades, para que eles possam interagir, né? Não vai botar um bebezinho do lado de um adolescente. Então elas procuram sempre colocar idades semelhantes para que eles possam conversar, ver os mesmos programas, enfim, interagir. Atualmente, a gente estava, e aí é bem sazonal, né? Tem épocas que a gente está cheio de bebezinhos, tem outras épocas que está cheio de adolescentes, e às vezes está misturado. Mas se você entrasse hoje lá na unidade, iam ter todas as idades, com certeza. Tem desde o bebezinho até o adolescente. Eu fico imaginando que uma criança, quando é bem jovenzinha, tu com pouca coisa tu interte ela, mas já um adolescente, 14, 13, 16 anos, é uma coisa extremamente complicada, né? Isso. A gente tem um setor que a gente chama, que é uma sala de recreação, sim, que é de responsabilidade do educador físico e de pedagogos. Então, dentro dessa sala de recreação, existem espaços
para o bebezinho, existe um espaço mais reservado para o adolescente, onde tem mais computadores, onde tem uma TV maior, se ele quiser assistir um filme, enfim. A gente tem TV a cabo em todas as enfermarias. Neste momento de pandemia, esses educadores físicos estão atendendo os pacientes nos leitos. Então, eles levam entretenimento até o leito. Se é o pequenininho, leva o brinquedo. Se é o adolescente, leva um videogame. Se é uma criança de 7, 8 anos que está aprendendo a ler, leva um livro. Então, as gurias visitam diariamente para poder proporcionar esse entretenimento também. Porque neste momento de pandemia, a sala de recreação está fechada em função do contato, né? Então, nós estamos atendendo no leito. Mas é difícil mesmo. E aí, às vezes, o adolescente diz, eu não vou para a sala de recreação porque lá está cheio de pirralhos. Tá só os pequenos. Então, as gurias fizeram um espaço mais reservadinho, com sofás, enfim, que eles pudessem sentar e conversar. Mas é interessante, é um lugar muito interessante de trabalhar. A minha filha Vitória, uns anos atrás, ela foi com uma equipe aqui da Liga de Combate ao Câncer visitar, se não me engano, o Santo Antônio, com brincadeiras, levaram, na época que podia entrar, com brincadeiras. Isso. Ela veio extremamente emocionada. E eu queria te perguntar, Luciane, assim, eu sei que a gente pode, daqui a pouquinho, avançar um pouquinho no assunto, mas vocês profissionais de uma área de oncologia infantil, com pacientes que ficam, às vezes, mais de um ano dentro do hospital, ou vai e volta, como é que fica a relação de vocês com esses pacientes, assim... Emocional, quer dizer. Exatamente. Emocionalmente falando. O que eu vou te dizer, Fábio? As pessoas dizem assim, porque não pode se envolver, porque quando vai trabalhar, deixa os seus problemas do lado de fora e aí entra para trabalhar. Isso não existe, né? Isso não existe. A gente vai com toda a nossa bagagem emocional e a gente sai do trabalho com toda a bagagem emocional vivida lá também, né? Porém, a gente brinca em equipe, né, que cada um desenvolve alguns mecanismos de defesa, assim, né? Então, por trabalhar em hospital, a gente já tem a questão ética de não poder comentar nada que se passa dentro do hospital. Então, isso, de uma certa maneira, já é um mecanismo de defesa, porque a gente termina o expediente de trabalho e a gente tem que apagar da memória e não pode comer. Eu vou jantar com a minha família hoje e vou comentar o que aconteceu no meu trabalho, como todo mundo faz. Sim, né? Quem trabalha em hospital, a gente comenta de qualquer coisa, menos do que se passou dentro de um hospital. Porque eticamente a gente não pode fazer isso. Então isso já nos protege um pouco de terminar o expediente e tentar passar a tua cabeça, a tua atenção para outras coisas, né? Entendi. A gente sabe que no dia seguinte a gente vai chegar lá, os pacientes vão estar nos esperando, alguns podem não estar mais lá, né? Mas aqueles que não estão mais lá, imediatamente chegarão outros. Então a gente tem que sempre pensar em quem está chegando, da gente poder atender da melhor maneira possível. Então a gente se abala, óbvio que a gente se abala. O paciente fica pior, o paciente vai para a UTI, a família vai lá, a gente senta, larga tudo que está fazendo e vai conversar com aquela família. Mas eu sou nutricionista, o que eu vou poder ajudar? Vai poder ajudar dando um abraço, vai poder ajudar conversando, escutando essa mãe que está agoniada, né? Então, é bem como tu falou, é uma coisa de convivência, e a gente acaba desenvolvendo essa relação de amizade, né? Sim. Que eles confiam muito na gente, e a gente sabe que a gente é o suporte deles. Então, muitas vezes a gente tem vontade de chorar, a gente tem vontade, a gente fica mais triste, mas a gente pensa que tem um que tá ruim, mas tem 24 que estão me esperando, entende? Então a gente não pode se desabar em função de um ou de dois. A gente ajuda e a vida segue. Porque a gente sabe que vão ter outros pacientes, né? Exatamente, muito bom.
Bom, a respeito na nutrição, tu tem percebido que a parte da alimentação, desse acompanhamento, tu consegue fazer com que... Porque quem passa por quimioterapia, radioterapia, tem muito problema de enjoo, de revolta no estômago, não consegue exatamente. Reagir. Que tipo de solução ou de alternativas tu consegue trazer para uma criança se animar a se alimentar? Vamos imaginar assim. É bem pertinente a tua pergunta, porque isso é o nosso dia a dia, né? Isso é o que a gente vive diariamente, porque a gente faz a visita diária à beira do leito. Claro que a gente tem os nossos critérios lá de gravidade, digamos assim, né? Mas a gente faz essa visita e a gente vai adaptando a alimentação desse paciente. O Hospital de Clínicas é um hospital que tem 790 leitos. Então, o setor de produção de alimentos do Hospital de Clínicas é imenso. Só de refeições, de almoço, só para os funcionários, são 2.500 almoços todos os dias, somente para funcionários. Fora os 800 pacientes, né, os quase 800 pacientes, fora os ambulatórios, fora essa casa de apoio que a gente fornece as refeições, fora a creche dos filhos do Hospital de Clínicas, que tem mais quase 200 vagas. Então, é muita refeição. Então, o hospital não consegue parar o setor de produção de alimentos para fazer especificamente para o Joãozinho uma comida, certo? O que a gente desenvolveu, então, para que a gente pudesse facilitar essa adaptação? Nós desenvolvemos um cardápio especial para as crianças da oncologia pediátrica. Então, o setor de produção, quando prepara, ele prepara, em vez de preparar ele prepara 10 ou 15, conforme o que a gente prescrever. Sim. Então, neste cardápio, a gente coloca alguns alimentos diferentes e que são bem regionais, que eles gostam mais. Por exemplo, um arroz com galinha, um carreteiro, a gente faz pizza brotinho de queijo, de frango, né? A gente faz uma massa diferente, a gente faz um omelete de forno. Então, a gente já tem um cardápio um pouquinho diferente. A gente faz... eles chamam de X, a gente chama de lanche adaptado, enfim, sim, que é um pão com bife, com queijo, com ovo, com salada, justamente para que seja mais atrativo, porque quando o paciente está nesse período, muitas vezes ele abrir o prato da comida e sentir o cheiro do arroz, feijão, da carne, ele fica nauseado. Então, muitas vezes, só o fato da gente substituir aquele prato por uma embalagem descartável, sim, por um lanche diferente, que não tem aquele cheiro forte da refeição, que para nós não é forte, né? Sim, quem sente forte é o paciente. Entendi. E já muda. Então, tem muitos adolescentes que às vezes eles dizem assim, não estou conseguindo comer essa comida. E aí a gente substitui por um lanche, por um milkshake, sim, por uma torrada. E tudo isso que é feito, todas essas substituições são feitas mediante um cálculo de dieta. Então, a gente sabe exatamente o valor calórico que aquele paciente está recebendo, seja ele a partir de um milkshake, sim, seja ele a partir de arroz com feijão. Então, aquele cardápio dele vai ser computado e eu vou saber exatamente quantas calorias eu estou ofertando, quanto de proteína eu estou ofertando e se aquela proteína perfaz todas as necessidades que ele precisa. Então, muitas vezes a gente usa essas adaptações nos lanches intermediários, modificando, por exemplo, quem está com muita náusea e vômito, se a gente oferecer alimentos mais secos, ou seja, se a gente torrar o pão, já ajuda. Sim, entendi. Se a gente, ao invés de dar um café com leite quente, a gente oferecer um leite gelado, por exemplo, com achocolatado, ajuda. E isso tem estudos mostrando que a temperatura mais fria, mais gelada, alivia a sensação de náusea. E assim tem N outras coisas. O paciente que está com dificuldade para engolir, a gente vai ajustar a consistência da dieta. Então, a gente pode dar uma dieta mais
cremosa, mais pastosa, mais liquidificada, que facilita a ingestão dele. A gente tem hoje em dia um arsenal de suplementos nutricionais, e quando a gente fala em suplementos, a gente pensa sempre naqueles suplementos líquidos, prontos, que têm sabores fortes, enfim. Sinceramente, para criança, eles não funcionam muito bem. O que eu quero te dizer? O adulto, ele tem a consciência de que ele precisa tomar. Então, muitas vezes, o adulto toma mesmo sem estar gostando muito. A criança, ela toma um dia, 2 dias, e no terceiro dia ela te olha e diz assim, não vou tomar mais. E ela não toma. Então, a gente tem muitos suplementos em pó, que aí nos ajuda a adicionar naquele alimento que a criança já conhece. Que a criança tem a neofobia, que a gente chama. Tudo que é novo, assusta, é diferente, ela não gosta. Não é que nem o adulto que prova e diz, não é muito bom, mas eu vou comer. A criança não tem esse discernimento, né? Então a gente usa muita coisa em pó. Porque se a criança toma o leite, a gente adiciona aquele pó. Rico em proteína no leite. A gente pode diluir, por exemplo, se a criança toma mamadeira, a gente adiciona na mamadeira. A gente tem preparações hipercalóricas que a gente faz no hospital, padronizadas com proteínas especializadas, com suplementos de gordura e que tem um sabor mais ameno. Então isso nos ajuda a poder chegar nas necessidades nutricionais deles. Luciane, que bom, né? Que existe estrutura dessa forma para poder atender esse grau de variante de gostos, de tudo, né? Da dificuldade de estar com câncer, estar dentro de um hospital e ter isso, né? E aí chega no nosso dia a dia, da nossa cidade, das nossas casas, a gente não tem essas opções gigantescas que tem de alimentar quem está passando por radioterapia ou por quimioterapia. Deve ser uma coisa extremamente, uma ginástica que vocês fazem para poder atender os gostos dos pacientes que estão lá. No dia a dia nosso não tem tanto assim, mas eu chamei atenção assim, chamaria atenção para essa conversa que está falando, porque quem está passando por tratamentos como esse, obviamente tem que pensar justamente o que tu falaste. Daqui a pouco o cheiro do alimento que chega para a gente, ou o formato, ou isso daqui a pouco numa pequena mexida ou numa mexida substancial, tu consegue fazer com que a pessoa goste de se alimentar. Porque a pessoa que está passando por esse tratamento, geralmente a alimentação ela é hiperdeficitária, né? A pessoa não quer comer, ela quase tem que comer na obriga, né, Luciane? Alô? Cortou um pouquinho o sinal. Oi? Deu, agora sim, melhorou. Tá, já voltou. Então as pessoas comem na obriga, né, Luciane? Então... Exato. É interessante a gente... E às vezes são pequenas coisas, sabe? A pessoa que está muito nauseada, ela pode fazer a refeição dela perto de uma janela. Porque se ela abrir a janela e tiver uma ventilação, o cheiro vai ficar menos intenso para ela. E às vezes são pequenos detalhes que fazem a diferença. Se a pessoa está muito nauseada, às vezes ela está tomando o remédio para náusea num horário distante do almoço e do jantar. Sim. Muitas vezes é só ela modificar o horário da tomada da medicação que ela pode se alimentar melhor, né? Olha aqui, eu tô tendo depoimento de uma amiga minha que teve o seu filho no Hospital de Clínicas, a Denise Vargas. Ela disse, fez tratamento por 10 anos no Clínicas, foi vencido pela doença, mas os pais aqui reconhecem o maravilhoso atendimento por todos aí no Hospital de Clínicas, desde o profissional da higienização até os médicos. Trataram todos com muito carinho. Tenho saudade dos médicos profissionais, apesar de ter sido um período extremamente dolorido para todos. Então é legal o reconhecimento, né? Sabe que a gente tem muitos pacientes, muitos mesmo, que eles terminam o tratamento e, obviamente, vão entrando outros pacientes, muitos pacientes, e aí se passam 4, 5, 6 anos e daqui a um pouco entra aquele paciente na unidade. E aí ele nos chama
do jeito que ele nos chamava lá durante a internação, né? Muitos deles já estão os moços lá, adolescentes, e aí entram falando, ô tia Lu, a tia Lu. Que coisa boa, né? E a gente fica orgulhosa de ver que eles têm esse carinho pela gente, né? Então, muitos deles, depois daqui um pouco, estão namorando, eles vão lá levar a namorada pra gente conhecer. Então, fica aquele vínculo, né? E uma coisa interessante, até trazendo o que a Denise comentou aí contigo, é que assim, ó, eu tava falando desses suplementos, enfim, que a gente tem... A gente chamar a atenção que esses cardápios e suplementos são iguais para SUS e para convênios. Então, não existe essa assim, porque ele só vai tomar se ele tiver convênio. Não. Entendi. O SUS, do Hospital de Clínicas, e dos outros hospitais aqui de Porto Alegre que eu conheço, eles recebem a mesma suplementação do paciente que tem convênio. Então, é tudo igual, o cardápio é todo igual, a disponibilidade dos alimentos são todas iguais, então a gente tem o maior orgulho de poder dizer, aqui dentro não importa se é convênio ou se é SUS, o tratamento dele vai ser igual, a medicação dele vai ser igual, o acesso aos exames diagnósticos vão ser iguais. Inclusive, a gente até comenta, às vezes, brincando, que tem certos convênios que até atrapalham, porque precisa da autorização do não sei o que, não sei o que, para fazer o exame. E o SUS não, tu entrou ali, já tá. Tem a disponibilidade de todo o hospital, né? Então, isso é importante. Nós estamos falando com Luciane Cruz, ela que é nutricionista da unidade de oncologia do Hospital da Pediatria, Oncologia Pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E a Luciane está um pouquinho ofegante, apesar de estar emocionada conosco aqui, porque é a primeira vez que a gente conversa ao vivo, mas ela já está com 8 meses e 29 dias de gestação, que está esperando a Alice, é isso aí? É isso aí. Semana que vem ela vai estar aí. Quinta ou sexta da semana que vem tá. Amanhã é a última consulta médica para a gente fazer esse agendamento. Eu até ia comentar sobre esse fato no início, que eu tô mais ofegante, mas acabei me empolgando e esqueci de falar. E a dona Ieda, mãe coruja, tá ao lado dela, já aguardando a neta que vem por aí. Luciane, eu queria te agradecer muito o carinho, te desejar, assim, muito sucesso nesse teu trabalho, que eu te acompanho há muitos anos. E obrigado pela disposição de ter batido esse papo, alertado. Nós hoje falamos com um assunto agora com a delegada Vivi Viegas, lá, que é coordenadora de comunicação da Polícia Civil, falando sobre a doação de cabelos das agentes de polícia muito que importante. Estão ingressando aqui no trabalho. Muito legal. Muito legal. E casualmente o gancho foi, por casualidade, o gancho que nós tratamos sobre... Ai, que legal! Nós não tínhamos preparado isso, mas eu achei muito legal tu ter a disponibilidade de falar sobre isso, né? E uma coisa bacana, assim, porque nós acompanhamos um menino que passou por nós aqui, que é conhecido nosso, que é o Pedrinho, que fez o transplante de medula em São Paulo agora, e a informação que eu tive de uns conhecidos dele, de que a medula, eu não sei bem o termo, mas de que a medula colou. É assim que eu não sei se é o termo. Pegou. A gente chama ou pegou, ou colou, pode ser. Então é uma vibração toda e que está tendo aí a família, a cidade de Camaquã, todo sobre isso. E a gente sabe que o trabalho é bastante árduo de vocês todos. Muito obrigado e que a Alice chegue num final de ano de pandemia e que sejam muito felizes, tá bom? Exatamente. Muito obrigada pelo convite, obrigada pelas palavras, tá? Tenho certeza que ela vai chegar com toda a saúde do mundo, abençoada aí, que lá até o final do ano a gente já vai estar livre dessa pandemia. Obrigado. Um beijo para ti, Fábio, um beijo para Adriana também, minha amiga do coração. Agradeço ao convite e fico à disposição. Tá bom? Sucesso! Beijo. Tchau, obrigado. 11h30, assunto extremamente interessante. E a gente reparte com os nossos ouvintes. Quem passou por isso sabe o que eu tô falando. É muitíssimo delicado. 11h30,